Fala doutor, fala doutora, muito boa noite. Estamos aqui para falar um pouco de precificação e hoje eu quero abrir, essa caixa preta da precificação para você ficar muito mais clareza na hora de formar seus preços, tá? Essa live não vai demorar horas e horas, então a gente vai ser o mais sucinto possível, mais direto ao ponto, para que você consiga, de fato, no fim dessa noite, já sair amanhã vendo o seu preço e saber por onde começar, tá? Fica comigo até o final, pega papel e caneta e essa vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua clínica hoje, esse tempo que você vai investir aqui. O pessoal está entrando aí, obrigado aí Simone, Valci, Bruno, Cláudio, Carla, pela presença. E aí nós vamos começar aqui, eu tenho um roteirinho aqui do lado que eu vou passando, tá? Então de vez em quando eu vou estar dando uma olhada até para não perder tempo e ter esse foco mesmo no que a gente combinou, de que é não levar muito tempo. Então a gente vai começar com o segredo da precificação das clínicas de sucesso. E aqui eu vou falar um pouco de mim, me apresentar para vocês que não me conhecem. Então, meu nome é Otávio Costa, tenho uma experiência na KPMG e no Grupo Simões de 13 anos de auditoria. Resolvi empreender e há 6 anos eu estou atendendo profissionais da área da saúde e também eu sou proprietário da iBelieve Contabilidade, Consultoria e Auditoria. E aqui eu começo falando para vocês do cenário insustentável que eu estou vendo, né? A gente vai acompanhando no dia a dia dos nossos clientes e esse cenário ele é cruel porque a gente fica vendo que quando você não tem clareza da sua precificação, dos seus custos, da sua precificação, você acaba fazendo aportes recorrentes na empresa, né? A gente vê clínica que não se sustenta, o sócio tem que estar ali todo o tempo correndo, trabalhando mais de 12, 14 horas por dia e a clínica não dá o resultado que ele espera. E também a gente vê o sócio que ele não tira lucro, que ele se deu um autoemprego ali e não consegue tirar um lucro necessário para a sobrevivência dele e está sempre ali correndo, naquela corrida do rato, girando aquela rodinha e bota dinheiro e tira dinheiro e bota de novo. E isso não tem fim, Então, a ideia aqui é a gente trazer esse custo-precificação, dar essa clareza para você sair dessa corrida do rato. E a principal consequência, que eu vejo no dia a dia das empresas é que você, quando não tem um lucro desejado, não entende a precificação, não entende por onde começar, você acaba se desmotivando, você vê que aquilo, cara, eu estou trabalhando todo santo dia, mês a mês, ano a ano, e não vejo o resultado que eu espero, então aquilo vai te trazendo um desespero e desmotivando ao mesmo tempo. Você com certeza abriu seu consultório, sua clínica, fez todo o investimento para realizar seus sonhos, A gente acredita que as empresas são locais de realização de sonho, tanto para quem é dono do negócio, tanto para quem trabalha no seu negócio. Então a gente precisa que isso funcione para poder realizar o sonho de todo mundo. E você acaba entrando na estatística do Sebrae, que é a falência, que é o fim ali que muitos empresários têm, e isso já está mapeado, isso é um número real, que todo ano o Sebrae atualiza e vai falando, olha, de tantas empresas que abriram esse ano, 50% fecharam nos 2 primeiros anos e os outros 40% vão fechar nos próximos 2, 3 anos. E aí só sobra 10%. Então, qual é a diferença? Aqui essas pessoas que acabaram sendo os 10% vitoriosos, podem ser que eles entenderam o jogo do custo-precificação, eles entenderam que chega num determinado momento que você é promovido até o seu mais alto grau de incompetência e você precisa buscar ajuda externa para poder resolver aquele problema que você não tem clareza de resolver. E aqui quero agradecer também a Rosiane, Bruna aí que está entrando, minha irmã. E agora, como é que você muda isso? Como é que você muda esse cenário de incerteza? Primeiramente, olhar estrategicamente para a sua clínica,
esse é o momento mais importante, porque quando você começa a olhar a sua clínica de forma estratégica, você começa a tomar decisão e decisões em cima dos números, e você para com aquele negócio de estar no achismo, de estar copiando o preço do coleguinha, de estar imitando ou estar tentando fazer algum mecanismo, né, que o pessoal fala por aí de não emitir nota, de não pagar imposto, de tentar burlar ou driblar o dia a dia, tá? Então isso não precisa acontecer, isso não precisa ser sua realidade a partir do momento que você começa a olhar estrategicamente para a sua clínica. E agora a gente vai falar da precificação das consultas e procedimentos. Até aqui, pessoal, eu estou indo muito rápido, me falem aí, tá? Vão dando feedbacks aí, ver se eu estou muito rápido, se eu estou acelerado. Hoje a gente está aqui num estúdio já mais profissional, a gente está com patrocínio aqui do Diário da Capital, um estúdio fantástico também. Está com uma equipe aqui fantástica também, o Bruno e a Renata aqui estão dando todo o apoio, todo o suporte que a gente precisa. E vamos em frente agora, hein? E aqui eu quero começar falando dos princípios da precificação em clínicas. Por que a gente quer apresentar os princípios? Porque a partir do momento que você entende o fundamento de qualquer coisa na sua vida, você não depende mais de ninguém. Você passa a ter uma metodologia e entender aquele fundamento e você pode aplicar em várias coisas, em vários negócios. Então, o que nós vamos apresentar aqui de precificação de clínicas vai para servir para qualquer tipo de serviço. Basicamente, né, guardadas também a realidade de cada negócio. Então aqui eu quero começar pela clareza, né? Então um dos principais princípios da precificação é ter clareza. O que é clareza? É você ter todo o dinheiro que você gasta na empresa, que entra, que sai, até um bombom, você tem o conhecimento, você tem aquilo mapeado, você tem clareza daquele número, você conhece todos os gastos que incorre todos os meses na sua clínica. Você saber todo o caminho do dinheiro dentro do seu negócio. Então isso é muito importante. O segundo princípio, que é o valor percebido. Como é que o seu paciente percebe o valor que você está oferecendo para ele? Entendo que tem uma diferença aqui é uma linha muito tênue, porque o pessoal confunde muito o que é preço e o que é valor. Então, é percepção de valor, gente. Quando a gente fala, num outro momento a gente já falou de planejamento estratégico e a gente falou de posicionamento único de valor, qual valor você quer passar para o seu paciente. Você quer que ele entenda que você está brigando por preço no mercado, você quer que ele entenda que você é um bom custo-benefício, entrega o serviço ali com qualidade num preço justo, ou você quer apresentar para o seu paciente a diferenciação do seu negócio, para você comprar um ticket maior. Tá? Então, o valor percebido é muito importante. Você tem que entender qual é o valor que você está passando para o seu paciente. O próximo princípio são descontos estratégicos. Às vezes as pessoas dão desconto porque o paciente é legal, porque ele é meu amigo, porque ele vem sempre aqui, ele nunca me deixou na mão, mas a gente tem que entender que desconto ele tem que ser estratégico. Desconto é uma moeda de negociação. Você compreende isso? Quem compreende isso aí, levanta a mãozinha, faz um coraçãozinho aí para eu saber que você está entendendo isso. O próximo princípio é a atualização regular. Gente, vivemos num país que tem uma inflação média nos últimos anos de 6% ao ano. Ah, Otávio, o que tem a ver inflação? Pois é, a inflação corrói o preço do dinheiro. Então, todo ano, a cada ano que passa, o nosso dinheiro vale menos. Então, R$100 ano passado não é mais R$100 esse ano, já é R$94, porque 6% ficou na média da inflação. Então, quando a gente fala de atualização regular, o preço da sua clínica, o preço da sua consulta, dos seus procedimentos, ele tem que ser atualizado ano a ano, porque ano a ano seus fornecedores aumentam os preços, ano a ano
os insumos que você compra aumenta, preço do alimento aumenta, combustível, então tudo isso impacta no preço que você cobra para o seu cliente final. E aí, se você não atualizar o seu preço ano a ano, a sua empresa, a sua clínica vai ficando pobre, mais pobre a cada ano, porque você vai perdendo poder de compra a cada ano. Vocês entendem isso? E o próximo princípio é avaliação de resultados. Então, se você não acompanha o resultado da sua clínica mensalmente ou trimestralmente, você não está entendendo por que o lucro não está chegando, por que o dinheiro não está dando. Uma das maiores reclamações que eu ouço é o cliente falando: Otávio, eu não sei para onde foi o dinheiro. Eu sei que eu trabalhei muito, eu faturei muito, porque o pessoal tem o costume de olhar muito para o faturamento e esquece que o que paga a conta no final do mês é o lucro, é o caixa que você gera. Então você tem que ter essa avaliação de resultado mês a mês para saber se o lucro que você definiu na sua precificação aqui hoje, que o lucro que você vai definir é o que está aparecendo na última linha. E se não for, por que está acontecendo isso? Então a gente tem que ter esse princípio de avaliação de resultados. Até aqui tudo bem? Se eu estiver falando muito rápido, escrevam aí, tá? Não quero agradecer também o pessoal que está entrando aí, bacana, olha aí, Nicole, Juliana, Adessandra, doutora Maressa, obrigado pela presença. E agora eu vou falar para vocês os erros mais comuns que eu vejo mês a mês também. O primeiro é incoerência consciente. Olha que nome bonito, incoerência consciente. A pessoa sabe que o preço dela está errado, sabe que ela não está tendo o resultado que ela gostaria de ter, sabe que ela copiou o preço de alguém e que a estrutura do colega não é igual à dela, mas assim mesmo ela não tem coragem de mudar o preço por medo de perder o cliente, por medo de perder o paciente, tá? Segundo erro é deixar os gastos de fora. Quando você não tem aquela clareza dos números, né? Todos os seus gastos fixos mensais, todas as despesas, os gastos variáveis, você deixa coisas de fora que isso acaba impactando o lucro que você queria ter. Então, a gente tem que ter tudo mapeado, gente. Isso é real. Ah, não, mas só foi uma taxinha, um valor. Cara, todo centavo faz falta. Próximo erro comum é deixar o lucro estimado de fora. Como você teve aquela incoerência consciente, copiou do colega, não avaliou a estrutura dele, nem a sua estrutura, não avaliou se ele tem colaborador sem carteira assinada e você tem, não avaliou se ele paga um aluguel de 5 mil e você de 10 mil. Então você acaba falando assim, não, eu vou copiar o preço do colega e vai dar certo. Só que você tem que definir o lucro que você quer ganhar. Então isso a gente define aqui no custo e precificação. O outro erro mais comum é achar que só aumentar o preço é suficiente. Viu que não está dando resultado, né? Saiu da incoerência consciente, viu que não está dando resultado, não, eu vou aumentar 10% esse mês que vai dar bom. E não dá. Gente, achar que só aumentar o preço vai resolver seu problema, já está tudo errado, né? É um erro muito comum. E às vezes a pessoa não tem o preço correto e ela acha que a solução da vida dela é vender mais e acaba que abre um buraco na empresa dela, e ela também não sabe o porquê. E o último erro comum também é desalinhamento entre marketing, preço e valor. E aí o que é isso, Otávio? O seu marketing, né, comunica uma coisa para o mercado, o seu preço diz outra e o valor percebido do seu cliente também é outro. Então aí ninguém conversa com ninguém. Então fica aquele samba do crioulo doido e acaba que você acaba apelando, né, para alguns tipos de promoções, né, de Black Friday, né, Botox Day, tenta fazer várias coisas, vários combos, promoções e acaba que não dá resultado porque você está totalmente desalinhado, né? Marketing para um lado, preço para um outro e valor para o outro. E aí, meu povo, agora a gente vai caminhando para a prática, tá?
para a gente listar aqui todos os gastos fixos e variáveis. Mas uma coisa que é importante, né, a gente ter em mente, se a gente não sabe qual é o lucro que nós queremos ter, se a gente não tem clareza desses números, né, a gente vai acabar que nem Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho serve para a gente e a gente nunca vai atingir aquele grande objetivo que você tem quando você abriu o seu consultório, sua clínica, que era realizar os seus sonhos, né? Ajudar a sua família e também ajudar o próximo. Então isso acaba ficando mais distante do que você gostaria. Mas vamos para a prática. Agora vamos praticar aqui um pouco juntos. E a primeira coisa que você vai precisar fazer, não sei se todo mundo que está aí acompanhando pegou papel e caneta, pega um papel agora, pode ser papel de pão, pode ser em qualquer lugar, e escreve aí quais são todos os gastos fixos da minha clínica, né? O que a gente chama de gastos fixos, Otávio? São aqueles gastos que você tem independente de se você faturou no mês ou não. Para ficar bem simples assim, Otávio, esse mês eu vou viajar de férias com minha família e a clínica vai ficar fechada. Então vai continuar tendo aluguel, vai continuar tendo condomínio, vai vir nem que seja um resquício de energia, você vai ter que pagar salário de colaborador, porque você não pode falar, olha, eu vou viajar, como tu vai ficar em casa, eu não vou pagar teu salário, você não pode falar isso, então é um gasto fixo, ele vai estar ali todos os meses. Se você tem, que mais? Vale transporte, internet, né? Você não pode falar, olha, eu vou tirar um mês de férias, pausa a internet que esse mês eu não pago. Não tem essa opção. Então, todos esses gastos, eles são fixos. Então, independente se eu faturei R$1, 10, 50, 100, 200 mil, ele vai estar acontecendo. E os gastos variáveis, de uma forma muito simples e sucinta, tá? Não tem erro. Gasto variável é o quê? Se eu faturei R$1, 10, 20, 100, 50, 100, 200, ele vai variar na mesma proporção. Então, vamos pensar nos impostos. Se eu faturei R$1, vai continuar sendo 10% de impostos. Se eu faturei R$10 mil, 10% de impostos. E se eu faturei 100, 200 mil, 10%. Então, aquele valor vai estar variando conforme o seu faturamento, tá? Até aqui tudo bem, tá todo mundo entendendo? Se vocês não entenderem, levanta a mãozinha aí, mas fiquem aqui. Então, agora eu vou dar para vocês que eu dei essa lista aqui para vocês, anotem aí, e aí vocês vão somar, né? Nessa primeira parcial, os gastos fixos, nós vamos somar todos os gastos fixos, e vamos supor, né, mais à frente, que todos esses gastos fixos, eles lhe deram um valor, né, um montante total, e você vai somar aí no seu papel, tá? E agora o próximo item que não pode faltar na hora que você está pensando na sua precificação é qual é a sua expectativa de lucro. O benchmark de mercado diz que para serviço, né, e é onde nós estamos inseridos, o benchmark ele vai de 20% a 40% de lucro, tá? Então, se a gente não pensar em quanto nós queremos ter de lucro, isso não vai dar certo. E aí você não entende por que não chega no fim do mês, você não vê a cor do dinheiro, não sabe para onde o dinheiro foi, não sabe por que trabalha demais e não tem resultado, e fica olhando o quintal do coleguinha, não sabe por que o coleguinha dá mais resultado do que você. E acaba que entra num fenômeno engraçado, pessoal. Quando a gente não define esse lucro e a gente fica se comparando, né, com os colegas, a gente acaba indo para uma guerra de preço que ninguém ganha, né? É o que a gente chama de mar de sangue. Então, definir a expectativa de lucro. Então, você que está aqui nessa live hoje, anota aí, não precisa me falar não precisa nem escrever aqui na mensagem, mas coloca nesse papel que você está aí anotando quanto é que você quer ter de lucro na última linha, depois que você vende um procedimento ou depois que você tem uma consulta. Qual é esse percentual? 20, 25, 30, 35, 40. E, gente, isso também não é assim, né? Levantar o dedo e botar para cima e ver para onde o vento está batendo. Isso tem que estar alinhado, como eu falei ainda agora, tem que estar alinhado com o seu posicionamento único de valor, né?
tem que estar muito bem alinhado com o marketing que você faz, com o preço que você pratica e com o valor que você apresenta para o seu paciente ou cliente. Tá bom? E agora a gente vai para uma parte muito importante que a gente já começa a organizar todas essas informações que vocês estão ouvindo solta que parece que não faz sentido, tá? Agora a gente vai tentar descobrir o valor da hora, mas para isso a gente precisa saber primeiro quantas horas diárias de trabalho você tem disponível para vender para os seus pacientes. Então, como é que a gente identifica isso? Vamos pegar um exemplo que eu sou um profissional da saúde, né? E eu tenho, normalmente nós temos de horas produtivas por dia, né? Todos nós temos 24 horas, mas horas produtivas por dia e por mês, nós temos uma média ali de 8 a 9 horas produtivas, tá? Não adianta a gente querer forçar, eu fiquei 14 horas na empresa, mas se você for olhar, né, a gente gosta de falar ali no pau da goiaba, né, uma expressão muito comum, a gente produziu de fato, a gente tem ali de horas produtivas 8 a 9 horas por dia. E aí a gente precisa entender assim, se também essa produtividade toda, porque todo mundo para tomar um café, para conversar, para ver um e-mail, vai no Instagram, vai no YouTube assistir o vídeo, então as horas produtivas elas são muito importantes, seja você um único profissional, ou seja você 1 mais 5 profissionais. Então as horas produtivas diárias são muito importantes. E aí nesse momento que você identificou, vamos, né, no nosso exercício aqui, pegar todos os gastos fixos que nós escrevemos aí no papel, chegamos no montante total e a gente vai precisar dividir por essas horas trabalhadas, por essas horas produtivas que eu tenho para vender para os meus clientes. E aí, quando é que eu chego? Eu chego no valor da minha hora, né, que é uma dúvida comum também dos clientes. Otávio, eu não sei quanto é que é o valor da minha hora fixa, eu não sei qual é o custo da minha clínica. Minha clínica parada gasta quanto? É nesse momento que você consegue identificar o valor por hora, tá? Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Tá legal? Se estiver rápido, escrevam aí, tá? Agora tem uma sigla em inglês que é chamado markup, né? E aí o markup, para ficar fácil para todo mundo, né? Porque às vezes a gente está muito acostumado e não pensa nos outros. Mas o markup é a tua taxa de marcação, né, de mercado. Então, o que é isso? O markup é uma taxa ou um percentual que a gente vai descobrir aqui, que você aplica em cima dos seus custos, né, variáveis e fixos para você chegar no seu preço final. Tá? Então, como a gente faz? Vamos fazer bem facinho. Né? Primeiro você vai pegar, a gente sempre parte de 100, né, de uma base 100 ou de 100%, e a gente diminui os gastos variáveis. O que são esses gastos variáveis, Otávio? Eu não estou sabendo o que são. Né? Normalmente, o que são esses gastos variáveis que a gente também tem que ter de olho e acompanhar de perto? É a taxa da maquininha do cartão, é a comissão, né, que você paga, seja para sua vendedora, seja para sua secretária, para recepcionista. São os impostos, né? São alguns outros valores que você, no dia a dia, acaba cedendo para alguém para poder fazer aquela receita acontecer. Tá? Então, mas os mais comuns são esses. E aí você pega essa base 100 e diminui dos gastos variáveis. Dentro do gasto variável também é importante a gente sempre pensar que a gente tem que colocar lá o que a gente falou ainda agora, o meu lucro. Eu nunca posso deixar isso de fora. Então, partindo da base 100, menos os gastos variáveis, a gente vai chegar no markup. E a gente vai pegar esse markup, esse percentual, e dividir pelos gastos fixos e a gente vai chegar no preço final. Falando desse jeito fica muito complicado, né? Então, no próximo slide aqui a gente vai mostrar isso de uma forma real para você olhar e prestar atenção, tá? E entender tudo isso que eu estou falando, porque às vezes fica meio difícil, né? Juntar a teoria com a prática, mas aqui a gente vai conseguir. Então, agora vamos pegar tudo e bater tudo no liquidificador para sair esse bolo bem bonito que a gente está trabalhando aqui.
Então aqui nós temos, hipoteticamente, 100 horas produtivas. Você, dentro da sua clínica, né, dentro do seu consultório, você trabalha quantas horas e quantas horas por mês você tem disponível para vender? Né, aqui no nosso exemplo a gente usou 100 horas por mês. Às vezes o profissional ele também trabalha em outros locais e acaba sobrando para o consultório dele 100 horas por mês. Então assim, é uma coisa que você tem que prestar atenção. Se o meu consultório, a minha clínica é mais rentável que aquele outro trabalho fixo que eu tenho, então, pela lógica, eu deveria investir mais horas aqui no meu consultório e na minha clínica. Tá? Mas esse é o cálculo que cada um tem que fazer para entender o valor da sua hora. Então, aqui nesse exemplo, nós temos 100 horas produtivas para vender por mês. Meus gastos fixos, aqui a gente botou como exemplo aluguel, internet, energia, salários, material de limpeza, sistema e outras informações, tá? Então, somando todos esses gastos fixos, na verdade esse outros é total, tá? A lei é total aqui, eu que escrevi errado isso daí. Então, você vai pegar 3.000, mais 4.000, mais 150, mais 150, mais 100 tudinho, e a gente vai chegar nesses 10.000. Tá? Então, nessa hora eu vou pegar esse valor total e vou dividir pela quantidade de horas. Vocês estão acompanhando, meu povo? Vendo o pessoal ali, tá tudo certo, né? Então, na verdade, somando aqui, ó, então 3 mais 4, 7 mais 10, 17, mais esses outros variáveis aqui, a gente vai chegar em 17.500, dividindo por 100, o valor custo da sua hora vai ser R$ 175, tá? E aí nessa hora eu pego esse custo fixo e divido pelo markup e a gente vai chegar no preço da sua consulta de R$ 500. Mas gente, lembrem que eu estou falando desde o início, a gente tem que olhar para a realidade do seu consultório, da sua clínica, né? Se os seus gastos fixos forem exatamente esse que eu coloquei na tela, que eu acho impossível, né? O valor da sua consulta teria que ser R$ 500. Então, por isso que a gente fala assim, cara, vamos olhar para a tua realidade, vamos fazer o custo-precificação personalizado para o teu negócio. Até aqui tudo bem? O próximo exemplo que a gente vai passar e explicar para vocês é de um procedimento, né? Então, você, doutor, doutora, já descobriu, né? Pegou o valor do custo fixo da hora do consultório, dividiu pelo markup, chegou no preço de R$ 500 de consulta, e a partir de hoje mesmo, amanhã, você já pode revisitar aí para ver se a sua consulta está certinha, tá? E agora a gente vai fazer um procedimento, né? Para saber se o procedimento está correto. A partir da mesma base, né? Tem o mesmo custo, o custo fixo da hora, né? Porque se você colocou tudo ali dentro do seu custo, dos seus gastos fixos, então isso não vai mudar todos os meses, tá? Então o que vai mudar agora, na hora de fazer o procedimento, é o custo variável, é o gasto variável que você vai ter. Então aqui nesse exemplo a gente pegou o valor do Botox, né? Do custo, né? Do material que você vai utilizar para aplicar o Botox no seu paciente. E aí a gente vai calcular o valor do procedimento final. Então o que que nós fizemos? Pegou o valor custo fixo da hora, somou com o material, dividiu pelo markup e chega no preço de venda do Botox, que vai ser R$ 1.763. Uma coisa que é importante, gente, uma coisa é o frasco, é o produto que você vai aplicar no paciente, mas dentro desses materiais é importante você ter em mente, que eu vejo que muita gente esquece. Nesse momento, para cada paciente que você vai atender, você vai usar máscara, você vai usar gorro, você vai usar propé, você vai usar cânula, você vai usar algodão, vai usar gaze, né? Vai usar outros produtos ali na hora do seu procedimento que a pessoa acaba esquecendo, e isso tem que entrar nesse custo variável do material, porque você tem que entender que se para cada paciente você usa esse material, isso é um gasto variável, tá? Isso é um custo variável, então você precisa ter isso muito bem controlado ali na ponta da unha, tá? E aí a gente chegou no preço de venda desse procedimento. Que mais? Até aqui tudo bem?
Vocês estão compreendendo? Eu não sei quanto tempo a gente tem de live, porque eu estou aqui focado em vocês, então tá tudo certo. E agora a gente entra no que a gente falou no início, né? Nos descontos, né? Os descontos, como a gente falou há pouco, né? A gente tem que ter o desconto como sendo um item estratégico de negociação, tá? Porque a gente tem que entender que se você trabalhou e definiu uma margem de lucro de 40%, né? Essa é a máxima, né? E você também tem que definir uma mínima, né? Senão a gente vai dando desconto, quando chega lá no final, zerou. Então aqui, quando a gente trabalha essa parte da precificação, a gente tem que entender que a gente tem que ter uma margem de lucro máxima e uma margem de lucro mínima, porque senão a gente nunca vai chegar nesse resultado. E aí nessa nossa explicação, quando a gente calculou esse markup, a gente entendeu aqui o seguinte, olha, se minha margem de lucro máxima é 40 e a margem mínima é 30, então o máximo de desconto estratégico que eu posso dar é 10%. Por que isso? Porque ainda agora eu mostrei para vocês, eu vou voltar aqui, que você tem um negócio chamado de gasto variável, chamado débito, crédito e antecipação, que é a taxa da maquininha. Uma coisa que também está aqui, estava explícito, eu expliquei anteriormente, que são os impostos, comissões, né, e o lucro desejado, esse cara você tem que estar de olho. Então, se aqui a minha taxa de maquininha no débito, crédito e antecipação é 10%, eu só posso dar estrategicamente 10% de desconto, mas somente se a pessoa te pagar à vista. E aí você pode tirar isso, porque fica até transparente com o cliente, né? Olha, como eu não vou ter esse gasto variável, eu lhe dou de desconto, tá? Porque sócio de empresa, ele vive de lucro, né? Ele não vive de outras coisas, né? Não vive de prolabore. E aqui a gente vai chegando no fechamento, tá? Não sei se fui muito rápido. Se quiserem, pergunta, né? Mas eu quis aqui trazer para vocês o que eu acho que é importante no dia a dia, na hora de você falar do seu custo e precificação. Chegando agora no fechamento, eu lembrei de outras coisas importantes também, que a gente tem que prestar atenção, é que nós temos máquinas e equipamentos ao longo, né, dessa construção de preço. Então, se você investe no equipamento, esse investimento também tem que estar dentro do seu custo de precificação. Não queria deixar de fazer esse fechamento sem falar isso para vocês, tá? Então, chegando aqui no fechamento, eu espero que esse tempo que nós estivemos juntos, esses 30 e poucos minutos que nós estivemos juntos, tenha sido valoroso para você, tenha esclarecido uma dúvida que você tinha até hoje, ou até agora mais cedo, e você possa trilhar esse caminho, né, do seu custo de precificação. E aqui também, o que é mais importante aqui também, né? Eu quero chamar você agora, né, para a gente poder ajudar você, fazer o seu custo de precificação, pegar na sua mão, fazer isso personalizado para o seu negócio. Então, nós temos esse serviço dentro da iBelieve, nós queremos oferecer hoje aqui para vocês, né, para quem não é nosso cliente, né, o valor desse serviço é R$2.000 e para quem não é nosso cliente é R$3.000, tá? E a gente senta com você, faz personalizado, pega na sua mão, porque no dia a dia eu sei que o foco de vocês é na parte estratégica, é na parte tática, é fazer o negócio crescer e também fazer os atendimentos do seu paciente. Então, para que você tenha tempo para dedicar para isso, a gente oferta esse serviço para você e pode fazer personalizado para a sua clínica e para o seu consultório, tá bom? E era isso, muito obrigado, quero agradecer mais uma vez o nosso patrocínio aqui, o Diário da Capital, um estúdio fantástico, gente, aqui no coração do Vieira Alves, com uma equipe aqui, uma estrutura muito boa, e se você quiser fazer sua live, sua apresentação daqui, pode entrar em contato com eles aí e aproveitar o ambiente. Muito obrigado e até a próxima, hein?